Visão Empreendedora. Oferecimento Move Consultoria e Projetos. Desperte seu potencial. A jornada da transformação começa aqui. E Dalmobile. Casa como você quer. Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando neste momento o programa Visão Empreendedora. E para você que quer nos acompanhar, você pode nos acompanhar pelo canal no YouTube, pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no canal 139 da Coprel. Aproveite, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo para que o nosso canal possa crescer e levar mais informações para você. Hoje nós temos uma convidada muito especial, ela é Isadora Paim, ela é treinadora, especialista em gestão de pessoas e uma das patrocinadoras do nosso programa. E nós vamos estar falando sobre equilíbrio emocional nas organizações. Seja muito bem-vinda, Isadora. É um prazer ter você conosco aqui no programa. Muito obrigada. Um prazer estar aqui também. Acho que é uma oportunidade muito bacana da gente conversar um pouco sobre esse tema que é tão relevante, né? E tão difícil, muitas vezes, da gente perceber a importância, né? Acho que todos nós, em algum momento, nos sentimos um pouco desestabilizados, né? Podemos vivenciar isso e a gente acaba não tendo coragem de falar sobre isso, de falar sobre esse tema e da importância disso para o desempenho profissional das pessoas. Então, é uma oportunidade muito grande, né? Poder estar aqui é uma alegria. Que bom, eu fico muito contente, sem sombra de dúvidas, é um assunto que permeia, né, as organizações de uma forma, às vezes, até um pouco velada, porque a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de emoções. E aí eu gostaria que você me falasse um pouquinho, com a tua experiência, para o pessoal que está em casa, o que é esse tão famoso equilíbrio emocional? O equilíbrio emocional, na verdade, eu acho que é o que nós todos desejamos, né? Diariamente a gente é desafiado, né? Acredito que a gente vive uma rotina muito intensa. Todos nós, atualmente, né, temos um alto nível de exigência relacionado ao nosso profissionalismo, né? Então, muitas vezes a gente acaba vivenciando algumas situações em que as nossas emoções nos atrapalham, né? O equilíbrio emocional ele é muito voltado, né? O entendimento que eu tenho é que o ideal, né, seria que a gente conseguisse equilibrar as nossas emoções para que elas não atrapalhassem o nosso desempenho, o nosso crescimento dentro das organizações, porque o que eu mais percebo hoje é que as pessoas têm muito potencial, mas às vezes as emoções se atravessam tanto que as pessoas acabam se sabotando. Então, o equilíbrio emocional seria a qualidade da resposta que a pessoa consegue ter diante da situação, né, diante do problema que ela está vivenciando. Então, vamos supor que no meu ambiente de trabalho aconteça alguma situação que me cause algum desconforto. O ideal seria que eu conseguisse ter uma resposta adequada àquela situação. Nem muito superior, nem muito inferior. Então, que eu conseguisse me colocar de uma forma que não causasse um prejuízo para mim profissionalmente, né, que eu não denegrisse a minha imagem profissional de acordo com a minha ação, né, com a minha atitude, mas que eu conseguisse regular. Isso, por si só, já é uma tarefa extremamente difícil, né? Mas, de maneira geral, equilíbrio emocional seria isso, né? Quando a gente fala de pessoas, né? Nós mesmos, para termos um equilíbrio, às vezes, nos é exigido, né, situações, enfim,
em que se torna extremamente difícil. Aí imagina você num contexto onde você não tem uma resposta ou que você não tenha alguém que você possa se reportar. Como que você vê essa responsabilidade aí dentro das empresas? De quem seria essa responsabilidade? Perfeito. Na verdade, quando a gente trabalha em uma empresa, né, a gente avalia, eu gosto muito de avaliar todos os ambientes, né? Seja o nível mais baixo, o nível mais tático, o nível mais estratégico, né? O ideal, de novo, né, seria que todos eles conversassem de forma tranquila e equilibrada para que impulsionasse o negócio, para que ele fosse para frente, fosse mais produtivo e pudesse dar mais resultado. Claro, a gente compreende que o maior capital de uma empresa são as pessoas. Mas também é o capital mais difícil de ser gerenciado. Certo, concordo contigo, verdade. Então, quando a gente consegue ter uma boa comunicação em todos esses níveis, e aí entram as emoções, né? Porque a qualidade da minha comunicação vai estar muito relacionada à minha resposta emocional. Por exemplo, vamos supor que eu estou numa empresa hoje e que eu tenho muito potencial de crescer e de me desenvolver. Mas que eu tenho uma dificuldade de dizer não, ou de me posicionar, ou de apresentar as minhas ideias, né? Então, o meu equilíbrio emocional, ou talvez a falta dele, me faz desistir, ou coloca uma trava nesse profissional a ponto que ele não consegue ir para frente, não consegue se desenvolver, porque ele não consegue apresentar todas as ideias que ele tem. Da mesma maneira, quando a gente tem um líder que não está conseguindo lidar bem com as suas emoções, né? Seja tentando agradar muito o time, seja tentando cobrar o time de uma forma muito enérgica, isso também é problemático, né? Porque o líder também precisa inspirar as pessoas, fazer com que elas também queiram fazer parte do negócio. Então, o equilíbrio emocional ele é necessário, ele é importante, mas nem sempre a gente tem este entendimento, porque as pessoas são diferentes. Então, o ideal seria que a gente conseguisse encontrar formas de acessar as pessoas. Mas, claro, nós precisamos trabalhar a nossa inteligência emocional. Então, o nosso autoconhecimento ele precisa estar presente no nosso dia a dia, né? Essa curiosidade sobre nós mesmos. Senão, a gente não consegue alcançar isso e nem ter essa entrega no ambiente de trabalho. Eu vou pegar o gancho de uma coisa que você falou e que eu já ia te perguntar. Como você disse, as pessoas são muito diferentes, né? Quando a gente estuda perfis comportamentais, existem várias metodologias e dentre elas, independente de qual seja o método, a gente vê que os perfis são muito diferentes. Então, a forma como eu comunico ou a forma como a pessoa se expressa perante alguma situação é completamente diferente uma da outra. E eu vejo, meu Deus, como o líder, né, tem que ter esse equilíbrio, ele primeiramente, para poder estar entendendo o funcionamento do seu time e estar conseguindo gerir tudo isso. E aí a pergunta que vem é o feedback, que eu vejo que é um dos maiores problemas que a gente vê quando fala de emoções, quando fala de comunicação, é a forma em como as pessoas recebem e como as pessoas dão feedback. E aí eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Eu acho assim que o feedback ele é a ferramenta mais incrível que a gente tem, né? É a que possibilita a mudança de rota de um profissional, né? O ajuste da rota, mas ela requer muita técnica, muita prática para ser bem executada. Porque, de fato, um feedback mal conduzido, ele pode minar a motivação daquele colaborador, né? Então, e o líder também, ele não pode se omitir nesse momento. Então, é um cenário em que tanto o liderado quanto o líder precisa ter um respeito e uma consciência muito grande de que aquilo é extremamente benéfico. E como tu comentou, de fato, é um momento que gera muito medo, principalmente nos líderes, né? Então, as pessoas, às vezes, fogem realmente do feedback. Mas um feedback bem aplicado, ele pode fazer com que o profissional melhore muito seu desempenho e a sua performance, e a gente consiga trabalhar com mais clareza, né? Com bastante objetividade. Então, eu acredito que é difícil, né? Porque a gente também não quer... muitas vezes, a gente tem medo de falar as coisas, né? E, às vezes, a gente espera também que o outro entenda o óbvio. A gente não fala o que é óbvio, só que é muito engraçado, né? Porque o que é óbvio para mim, nem sempre é óbvio para os outros, né?
Porque o que é óbvio para mim faz muito parte das minhas vivências, das minhas experiências, do que eu vivi até aqui. E talvez para aquela outra pessoa esse óbvio está totalmente oculto. Então, às vezes, a gente não dá feedback e fica esperando que o outro adivinhe. Não, mas ele vai entender. Não, mas daqui um pouquinho ele vai se tocar. Ele vai perceber. Mas não, a pessoa precisa que isso seja conduzido. Então, o líder ele precisa ter muita responsabilidade e ser muito sincero, mas ele também precisa ser muito assertivo. E como fazer com que as pessoas, né, recebam melhor? Eu acredito que usando uma técnica, né, usando a técnica do feedback sanduíche, que é realmente assim, uma técnica simples, mas que traz muito resultado, porque ela não é tão agressiva, né? Então, é dizer a verdade, mas não jogar a verdade no outro como uma pedra, né? Eu penso que a verdade é uma pedra preciosa, mas se você só tirar ela vai continuar sendo uma pedra. Então, é esse respeito e esse cuidado, e é isso, e aí entram as emoções, né? Se eu não estou bem com as minhas emoções, se eu não estou no momento legal, eu não vou ter condições de conduzir um feedback de uma forma assertiva e fazendo com que esse colaborador saia da minha sala desejoso por mudança, querendo fazer com que as coisas aconteçam. Nossa, eu já vivenciei isso dos dois lados. Como gestora, então eu tive que fazer um desenvolvimento muito grande para conseguir dizer o que precisava ser dito de uma forma, eu costumo dizer, carinhosa com a pessoa, porque é uma pessoa que está ali, né, tentando desenvolver as suas habilidades, os seus comportamentos, e a gente quer que a pessoa fique na empresa. Então, o saber dizer não, como você disse, para mim também foi muito difícil, mas hoje eu consigo lidar muito bem com isso, mas requer desenvolvimento de liderança, porque não tem como a gente não ter um gap, mas eu também já vivenciei a situação que eu acho que foi a pior, que é o que a gente está tratando aqui, de receber um feedback extremamente negativo, como tu diz, com uma pedrada. E aí, ao invés daquilo me estimular, porque faltava só um pouquinho, acabou voltando e a ponto, às vezes, de ter uma desistência. E aí eu fico pensando, nossa, como as emoções nos atingem? Porque eu me julgo uma pessoa inteligente, capacitada, digamos assim. Então, você imagina como isso é importante, como isso é impactante numa pessoa. Como esses sentimentos afloram a tal ponto da pessoa ficar perdida, né, dentro da organização. E aí eu te pergunto uma coisa que você falou agora sobre a técnica sanduíche. Me fala um pouquinho sobre essa técnica. Eu acho que o pessoal em casa que não conhece vai querer saber um pouquinho mais. Perfeito. Eu acredito assim, antes de iniciar, né, sobre a técnica, nós precisamos, os líderes, né, precisam entender que a importância de uma liderança é fundamental para o bom desempenho do negócio. Então, o nosso foco de líderes, né, de líderes e pessoas que influenciam umas às outras, é que a gente possa ser inspirador. Mas não significa que a gente vai ser um profissional que não vai cobrar e que não vai exigir um bom desempenho do seu time, mas requer sabedoria. Então, o líder ele precisa ser sábio e reconhecer os seus erros e olhar para si e dizer, opa, aqui está errado. Eventualmente vai nos faltar inteligência emocional, porque nós somos humanos, somos de carne e osso, faz parte. Mas o importante é que a gente reconheça e volte para o lugar, né? Eu acredito muito nisso. Porque por mais que nós sejamos bons líderes e focados, a gente ainda pode errar, né? Então, quando a gente errar, que a gente perceba logo e já conserte, né? A técnica do feedback sanduíche é uma técnica muito interessante porque ela é uma condução, né? Então, ela basicamente é dividida em 3 partes. Então, a primeira coisa em relação ao feedback que eu digo para os nossos clientes da Move, né? E agora eu vou dizer para quem está nos assistindo, né? Nunca se vai para um feedback sem ter um roteiro. A gente não pode ir para um feedback sem saber o que a gente vai dizer. A gente precisa saber a informação, a gente precisa ter noção do que a gente vai falar para a pessoa. Ter dados, né? Ter informação, com certeza. Porque não pode ser somente um achismo. Eu preciso acompanhar aquele profissional. Então, eu preciso ter discernimento do que eu vou dizer para ele, para que isso possa ser assertivo. Então, eu preciso ter um roteiro. Tendo o meu roteiro, né, que é a análise, então eu vou dar um feedback para a Muriel. Então, eu vou observar, eu tenho algum comportamento negativo? Tem algo do desempenho que não está ok? Perfeito. Então, eu vou colocar isso aqui no papel, vou chamar a Muriel. O feedback, a gente tem uma regra, né, que eu acho que ela é muito comum, mas é o óbvio que tem que ser dito, né?
Nós elogiamos em público e corrigimos no particular. Essa é antiga, mas sempre faz tem que ser falta, repetida. né? Exato. Não, tem que ser repetida diariamente, porque a gente vê o contrário o tempo todo. Exatamente. Então, nós corrigimos, né, separado, né, no individual, mas elogiamos em público. Então, isso é respeito com o nosso colaborador. O nosso feedback, ele começa antes, né, com essa preparação, né, a preparação do feedback. Então, chama a pessoa na sala e a gente vai dividir em 3 partes o feedback. Então, a primeira fatia de pão, né, do feedback sanduíche é o quebra-gelo ou elogio. Então, eu vou preparar a pessoa para ouvir o que eu tenho a dizer, né? Então, quando o líder, né, quando nós éramos liderados e quando a gente era chamado pelo nosso líder para a sala, a gente ficava já nervoso, né? Pensando, ai meu Deus, o que vai acontecer? Então, o líder, ele precisa ter essa tranquilidade. Então, preparar aquela pessoa, né? Eu digo preparar o solo para receber a semente, porque o meu feedback é uma semente para aquele profissional. Então, ok, vou te dar um feedback, então vou te chamar para o teu momento de feedback, mas eu não preciso já iniciar falando o conteúdo. Vou perguntar como é que tu está, né? Como é que estão as coisas, vou quebrar o gelo, vou deixar o meu colaborador tranquilo para me ouvir. Isso seria identificar se também algo que está acontecendo com ele é de outra ordem, né? Perfeito. Eu sempre gosto muito de iniciar assim, ó, recebendo essa pessoa com carinho, porque essa pessoa está no meu time. E eu, como líder, tenho a obrigação de desenvolver esse profissional. E eu penso o seguinte, se eu for chamar uma pessoa para receber um feedback e ela for sair da minha sala muito pior do que quando ela entrou, é preferível que eu já desligue esse colaborador. Porque ele não vai se engajar novamente somente recebendo uma bronca. Então, o feedback ele não é uma bronca, ele não é uma palestra. Ele é uma troca de ideias, né? Eu vou avaliar o passado e vou repassar o que está acontecendo agora. Então, primeiro ponto, primeira fatia de pão, né? Então, eu vou preparar ali o terreno. Então, quebra-gelo. A parte da carne, né? O recheio do meu sanduíche, eu começo com as minhas considerações. E aí, vamos dizer que é um problema de comportamento. A pessoa está chegando atrasada. Então, eu vou olhar para esse profissional e vou dizer, olha, tenho percebido, porque o feedback ele é da pessoa que está dando, né? O time não vem me falar nada. O time falou que você está fazendo tal coisa. Não. O líder viu. Eu percebi que está acontecendo, né? Que você chegou atrasado tal e tal dia. O que tem acontecido? É a oportunidade de eu deixar o meu colaborador se justificar para mim. Porque aí eu vou entender se é um problema de ordem profissional. Se ele está passando por algum problema pessoal. O que está acontecendo na vida dele. Ou se daqui a pouco ele não percebe. Né? E aí eu vou entrar com a ação do meu feedback. Né? Então eu vou entender o que está acontecendo, vou explicar para essa pessoa o cenário. E a última fatia de pão, né? O fechamento do meu feedback, é onde a gente vai fazer uma ação. Onde eu vou te dizer, ok, então o que nós vamos fazer para que isso não aconteça mais? Como eu posso te ajudar? Né? Porque às vezes a gente pensa que o feedback é só eu dizer para a pessoa e ela precisa andar com as próprias pernas. Realmente ela precisa. Mas eu, enquanto líder inspirador, preciso proporcionar para essa pessoa que ela também melhore no meu ambiente de trabalho, porque eu sou o maior interessado no desempenho dela. Eu dependo de profissionais motivados e qualificados para trabalhar comigo, porque eles também vão trabalhar com o meu cliente, né? Então, o nosso primeiro cliente é o nosso colaborador, porque ele vai lidar diretamente, né, com quem acessa o meu produto ou o meu serviço. Na verdade, a última fatia é a ação corretora que você faz, ele tendo um bom entendimento de que algo está acontecendo, que daqui a pouco ele percebe ou não, ou tinha um problema que você pode estar auxiliando, mas o fato é que ele tem que sair dali comprometido, tranquilo, não ansioso, perfeito, sem medo, sem passar por uma questão, às vezes, constrangedora, se você corrigir ele na frente de uma outra pessoa. Exatamente. Né? É mais ou menos esse o caminho, né? Perfeito. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um problema de comportamento com a equipe, né? Então, eu vou iniciar o meu feedback dando boas-vindas para esse colaborador, preparando ele para me ouvir. Então, eu vou iniciar e vou dizer, olha, tenho percebido que está acontecendo desentendimento, tenho percebido que, eventualmente, você é um pouco grosseiro com os seus colegas. Você percebe isso? Então, eu vou dar a oportunidade da pessoa me dizer se ela se dá conta. Se ela me disser, não percebo. Pois é, mas isso tem acontecido. Lembra, ontem, em tal horário, quando você falou sobre tal situação, a maneira como você respondeu? Por isso que é importante o líder estar preparado, né?
Porque senão ele não vai ter argumentos. Então, o feedback também é um momento de retórica. É dados e fatos, não tem como fugir. Perfeito. E até porque a pessoa ela não pode se sentir, de alguma forma, perseguida. Ah, não, tá me chamando, mas isso não faz sentido. Não, eu vi, eu acompanhei, eu percebi. Né? Então, é um momento em que o líder realmente tem que trazer à tona, sem medo, e de forma honesta, mas muito respeitosa, o que está acontecendo. Né? Isso é muito importante. E aí, tendo essa visão, né, tendo esse entendimento, eu vou dizer, ok, então como é que eu posso te ajudar para que a gente melhore esse comportamento? De repente, a gente pode combinar que quando você estiver tendo esse comportamento, eu te dou um toque, eu te ajudo. Ou a pessoa vai dizer, nossa, vou me regular, vou observar. Então, é convidar ela para uma mudança. Então, tudo pode ser dito desde que eu saiba como construir isso. Por isso que o feedback ele é um momento em que requer muita sabedoria. E também o líder que vai conduzir o feedback precisa estar muito bem emocionalmente. Porque o que dá errado, às vezes, no feedback? O líder está estressado, está indignado. Aconteceu agora uma situação, ele diz, fulano, vem na minha sala e vamos conversar agora. Agora não é hora de falar. Não, momento algum. Não é o momento. Não. Então, o líder ele precisa ter um pouco dessa casca. Né? Porque senão, ele também se coloca em situações que não são ideais, né? Que não são boas. E, claro, existem outros feedbacks, né? Que também tem o feedback que ele é corretivo. Então, que ele não vai se ater a essa formalidade do feedback sanduíche. Então, vão ser pequenas situações que acontecem no dia a dia, que eu posso chamar sempre no individual, né? Descrever o fato sem julgar. Falar o que aconteceu comigo quando eu percebi aquela situação. E o comprometimento de que aquilo não vai acontecer mais. Isso, o feedback corretivo, para situações realmente que são mais sérias, são mais duras, onde eu também preciso enrijecer um pouco, mas sempre com respeito, né? Porque eu estou gerindo e gerenciando pessoas, né? Então, eu tenho que ter essa noção de que eu estou falando com a primeira pessoa que vai falar com o meu cliente. Então, se eu tratar bem o meu colaborador, ele também vai tratar bem o meu cliente. Se eu tratar bem o meu colaborador, ele também vai conseguir produzir mais. É o salário emocional, né? As pessoas falam muito hoje. Eu acho que eu já repeti isso aqui no programa inúmeras vezes e vou repetir quantas vezes for possível. As pessoas hoje trocam salário por cultura. Com certeza. Aí eu quero um ambiente bom. Eu prefiro ganhar um pouquinho menos, mas eu quero vir de manhã e me sentir bem. Aqui é um ambiente agradável de se trabalhar. Então, o quanto as emoções são importantes para a pessoa deixar, às vezes, uma empresa com uma cultura, né, não tão formalizada nesse sentido emocional e daqui a pouco partir para trabalhar num outro lugar porque ela se sente mais à vontade. E aí entra a questão realmente da cultura. Como a cultura pesa nisso, né? Extremamente. Nós somos um reflexo da cultura das nossas empresas, né? E do que a gente aprendeu. Então, às vezes, a gente estar em um ambiente que é um pouco mais pesado, que é um pouco mais... Assim, eu não vejo nenhum mal, né, em ter um ambiente formal. Eu acho que isso é extremamente positivo. Mas a gente precisa ter um ambiente onde as pessoas podem ser elas mesmas e onde elas podem realmente se sentir à vontade para trabalhar, né? Então, existe um modelo de gestão que é muito antigo, que é onde eu aponto o dedo e eu te pressiono e eu te incentivo de uma forma um pouco mais negativa para que você produza. Isso talvez há 20 anos funcionasse. Hoje as pessoas elas querem qualidade de vida, né? Hoje a gente também entende que a gente pode encontrar formas melhores de fazer com que o nosso colaborador produza mais, né? Então, existem formas mais assertivas e as pessoas estão também mais dispostas a abrir mão, né, do salário em função de qualidade de vida. Então, acho que a gente precisa observar isso, né? O trabalho é uma parte importante da nossa vida e tem que ser muito valorizado. Mas a gente também tem que fazer isso com honra, né? Nós temos que honrar o nosso trabalho. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa estar feliz. A gente precisa estar num bom momento, né? Então, senão isso não é possível, né? Precisa ser valorizado, né? As pessoas querem ser valorizadas. Elas são pessoas, né? Perfeito. Eu sempre digo, pessoas são pessoas em qualquer ambiente. Não tem como fugir disso. E aí entra muito a questão que eu vejo que as pessoas falam muito da depressão no trabalho. Como que se faz para detectar isso?
A depressão ela é um assunto extremamente delicado, né? Então, é difícil detectar, né? Às vezes nem a pessoa que está vivenciando isso detecta, né? Então, se você é um líder que tem, né, alguém num estado mais deprimido, eu sempre acredito que a liderança é muito importante para o bem-estar do seu time e para a produtividade dele. Então, a gente precisa estar observando, né? E ter um ambiente aberto onde a gente permite que exista uma fala sincera, mas respeitosa, né, o que é muito importante. Mas também um ambiente em que a gente também permita crescimento, formação, né? Então, a gente poder observar esse colaborador para perceber se essa pessoa está bem ou não, mas nada invalida, né, ou substitui o acompanhamento psicológico, né? Então, nós, enquanto líderes, enquanto pessoas, né, a gente precisa observar quem está perto da gente, né? Então, acho que a gente é muito responsável por isso. Eu acho que se o líder é atento, preparado, desenvolvido, né? Porque um líder, ele está em constante desenvolvimento. Com certeza. É o tempo todo. A gente conversava lá fora, né? Tá fazendo um projeto e daqui a pouco tu tem que mudar porque já não serve mais, né? O mundo muda, as pessoas mudam, as tecnologias mudam, enfim, é uma mudança constante. Mas como é importante o desenvolvimento de líderes? Tu viu como o papel do líder é importante? E o líder, eu digo, né, que liderança é posição. Não é imposição, né? Não Concordo. É o nome do crachá. Então, tem pessoas que não têm o seu nomezinho ali embaixo do crachá com líder, né? Mas elas se comportam, né? É um posicionamento. E muitas vezes o líder vai ter que ser o sustento emocional do seu time, né? Porque às vezes as pessoas elas não vão entender por que elas estão se comportando daquela maneira, né? Então, o líder ele vai precisar ter um entendimento tão grande sobre ele para que ele possa compreender também os liderados dele e aí conseguir extrair esse melhor potencial. E quanto mais a gente observa as emoções, a gente vai conseguir observar os comportamentos e a gente vai conseguindo trazer ações corretivas, né? A gente vai ajudando essa pessoa também a se desenvolver, né? Porque todo mundo pode aprender. Eu não sou a mesma de 10 anos atrás, né? Ninguém é. Ninguém é. Então, mas quando a gente passa por pessoas que nos ajudam, que conseguem nos ajudar a evoluir, que nos transformam, a gente torna o ambiente melhor e a gente muda a nossa cultura, né? A gente faz com que a cultura ela seja um pouco mais positiva. Na verdade, a cultura e o líder andam coladinhos, né? Com certeza. A gente chega, às vezes, em alguma empresa que tinha determinadas ações e posicionamentos e dependendo da chegada de um membro com esse posicionamento mais tranquilo, muda todo um cenário. Uhum. Eu mesma já ouvi algumas pessoas dizer, graças a Deus que você veio para cá, tudo mudou, tudo está mais leve, tudo é mais tranquilo. E aí tu consegue ver, nossa, como é uma responsabilidade gerir uma equipe, trabalhar com pessoas, né? Perfeito. E a cultura ela é tão forte que às vezes ela não permite que determinados comportamentos se fixem naquele ambiente em função da cultura. Então, vamos supor que eu tenho um ambiente em que as pessoas elas são muito agressivas, tá? Elas falam muito abertamente e elas não se preocupam tanto com a qualidade da comunicação delas, né? Do que elas estão comunicando. Se eu for ter alguém ali que é um pouco mais sensível, que vai ficar um pouco mais magoado, essa pessoa não vai conseguir tolerar. Eu não fico. Não fica. Perfeito. Eu sou essa pessoa que você falou. A cultura vai impedir. E talvez uma outra pessoa vai olhar e vai dizer, mas assim, a gente sempre fez assim e dá certo, sabe? Porque a cultura faz com que as coisas permaneçam iguais. Então, mudar a cultura do ambiente requer treinamento, requer desenvolvimento da liderança, desenvolvimento do time. São coisas que vão andando juntas, né? Então, porque muitas vezes o líder ele vai precisar sair um pouquinho daquele lugar, né? A gente está aqui e a gente precisa ter uma visão um pouco mais amplificada do que está acontecendo. Se a gente não tem esse olhar, é muito difícil perceber, né, o que está acontecendo ao nosso redor. Por que a gente não está alcançando determinado resultado? Então, o líder ele tem que ser ele tem que se provocar, né? Ele tem que querer muito, assim. É legal. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa que você queira dizer para o público. Acho que é bem importante, assim, quando a gente fala das emoções, né? Muitas pessoas nesse momento devem estar nos assistindo e pensando, eu estou passando por essa situação. O que você deixaria de dica? Muito bem. Então, acho que a primeira coisa, né, falando de maneira geral para todos nós, né, todos nós temos muito potencial de autossabotagem.
E as nossas emoções estão diretamente ligadas a isso. Então, a gente precisa cuidar muito das nossas emoções, porque às vezes os nossos medos, as nossas vergonhas, fazem com que a gente abra mão de oportunidades. E diariamente eu vejo profissionais vivenciando isso no ambiente de trabalho, abrindo mão de oportunidade de crescimento, porque tem medo de se expor, medo de falar sobre isso. Então, o ideal, né, seria que as pessoas realmente se dispusessem a se olhar um pouquinho mais para si e fazer a pergunta, né, por que eu estou sentindo isso? Racionalizar o sentimento, né? Poxa, eu estou tendo esse tipo de comportamento nesse momento. Isso está sendo positivo para mim? Isso está sendo assertivo para a minha carreira? Isso está me levando para o melhor lugar que eu gostaria de estar? Está me aproximando do meu sonho ou está me afastando dele? Boa dica. Sabe? Boa dica. Então, nós estamos encerrando nessa noite o programa Visão Empreendedora e fica aí a dica da Isadora. Por que é que eu estou sentindo isso? Visão Empreendedora. Oferecimento Move Consultoria e Projetos. Desperte seu potencial. A jornada da transformação começa aqui. E Dalmobile. Casa como você quer. Move Consultoria e Treinamentos. Somos especialistas no desenvolvimento humano, formação de lideranças e processos de RH. Conheça o nosso programa Jornada da Transformação, do operacional para o estratégico. Auxiliamos na alavancagem das empresas, capacitando equipes e transformando realidades. Descubra como podemos impulsionar o seu negócio. Move Consultoria e Treinamentos, transformando pessoas, transformando empresas. Move Consultoria e Treinamentos. Somos especialistas no desenvolvimento humano, formação de lideranças e processos de RH. Conheça o nosso programa Jornada da Transformação, do operacional para o estratégico. Auxiliamos na alavancagem das empresas, capacitando equipes e transformando realidades. Descubra como podemos impulsionar o seu negócio. Move Consultoria e Treinamentos, transformando pessoas, transformando empresas.